Turma, então vamos lá para o próximo defeito do negócio jurídico, que é o dolo, que não deve ser confundido com o dolo penal. Aqui nós estamos tratando do dolo civil, que é um artifício, né, utilizado a induzir alguém a realizar um contrato, e esse contrato prejudica essa própria pessoa, beneficiando aquele que está realizando o contrato com ela ou o terceiro que induziu. Então o dolo, ele é um artifício de má-fé utilizado por alguém para induzir outra pessoa a realizar um contrato, a fazer um ato, a realizar um negócio jurídico, e esse ato e esse negócio jurídico acaba trazendo prejuízos para aquela pessoa que fez o contrato e benefícios para aquela que induziu ou para aquela pessoa que se beneficiou. Então o dolo, ele pode ser dolo principal ou dolo acidental. O dolo principal é aquele que dá causa ao negócio jurídico, artigo 145. Então vamos lá, você está interessado em abrir uma franquia como é que eu posso dizer, da Subway, aqui em Afogados da Engazeira. E aí o franqueador lhe demonstrou, ou um terceiro lhe demonstrou, que as planilhas de custos apresentadas, elas garantiriam para você uma margem de lucro de 15%, e um retorno do capital investido em 6 ou 8 meses. Com base naquelas planilhas que foram apresentadas, dos custos, dos gastos, você foi e entrou na franquia e montou uma Subway em Afogados da Engazeira. 2 ou 3 meses depois, você na posse do negócio, né, levando o negócio para frente, você percebe que aquelas planilhas e aqueles dados que foram apresentados não correspondem com a realidade. Então, nesse caso, houve um dolo, porque a pessoa que cedeu a franquia, que passou a franquia para você, teve lucro, recebeu o dinheiro, né, pelo repasse da franquia, e você teve prejuízo, porque você acreditava que iria ter o capital investido retornado ou que você ia ter a margem de lucro que foi especulada inicialmente. Então, nesse caso, houve aí o dolo principal. Alguém induziu você a fazer o contrato de franquia, pode ser um terceiro ou o próprio franqueador, né, que induz o franqueado a fazer aquele contrato de franquia, e as planilhas de custos de operação que foram apresentadas foram determinantes para que você fizesse o negócio jurídico. Se você não tivesse tido acesso àquelas planilhas, se você não tivesse acesso àqueles dados, você não realizaria aquele negócio jurídico, você não faria o contrato de franquia. Mas, como aquelas planilhas não eram verdadeiras, nós temos aí um dolo principal que atingiu, que maculou diretamente a sua vontade de realizar aquele negócio jurídico. Nesse caso, o contrato de franquia pode sim ser inválido e ser tornado anulável, tá? Um outro exemplo, uma determinada pessoa lhe vende uma casa, por exemplo, eu cheguei aqui em Afogados e quero comprar uma casa, que vou morar aqui em Afogados. E aí compro uma casa e a pessoa me diz que a casa é no melhor local de Afogados, no local mais seguro de Afogados, é no local que não alaga, por exemplo. E aí, com 2 ou 3 meses, eu descubro que o bairro é um dos bairros mais perigosos, que tem muito assalto e que também na primeira chuva que nós tivemos, a rua alagou e ficou aí 1 metro da minha casa. Evidentemente, se eu não tivesse tido a informação de que aquele bairro era seguro e que não alagava, eu não teria comprado aquela casa. Então esse negócio jurídico pode ser invalidado e tornado anulável em razão desse dolo, que pode ser do corretor ou até do próprio proprietário, que vendeu a casa dizendo que ela tinha e que estava inserida no bairro de um jeito e ela não estava não estava no bairro com o qual ele vendeu o seu peixe. Então, nesse caso, nós temos aí um dolo principal, porque sem aquela informação eu não teria realizado o contrato de compra e venda. Então, nesse caso, como esse artifício foi utilizado de má fé, nós temos aí o dolo principal. O dolo acidental é aquele dolo que não compromete a substância do contrato. O negócio jurídico seria feito independentemente daquele dolo acidental ou não. Então, por exemplo, você faz um contrato e naquele contrato você estipula um juros de 48% ao ano. E a gente sabe que existe a vedação legal
para os juros. Os juros, com exceção dos contratos bancários, o limite máximo é de 12% ao ano ou de 1% ao mês. É assim que estabelece o Código Civil em remissão ao Código Tributário Nacional. Então, se o contrato foi feito todo corretinho, todo bonitinho, mas apenas a taxa de juros que foi estipulada, ela está desconexa da exigência legal, você não vai invalidar o negócio jurídico, vai apenas retirar aquela taxa de juros e aquela taxa de juros será a taxa legal e não aquela taxa contratual. Então é um dolo acidental. Houve má fé? Houve. Mas você não ia deixar de realizar o contrato. Você não realizou o contrato em razão da taxa de juros por eventual inadimplemento. Você não realizou o contrato de locação por conta da taxa de juros. Você realizou o contrato de locação porque você queria aquele imóvel e naquele imóvel você queria residir ou construir ou fazer qualquer tipo de empreendimento. Outro exemplo, no contrato de compra e venda, você compra um terreno e as dimensões que foram anunciadas para você é uma dimensão de 250 metros quadrados daquele terreno. Quando você vai para a escritura do terreno, a dimensão real do terreno é de 245 metros quadrados, ou seja, é um dolo acidental. Você queria aquele terreno porque ele está bem localizado, porque ele está naquela rua e porque você tem condições de construir, por exemplo, uma casa, um sítio, enfim, qualquer tipo de empreendimento. Então essa pequena diferença entre o que foi anunciado e o que está lá previsto diretamente na escritura pública, na dimensão pequena do terreno, que pouco influencia no contrato, então isso estamos diante de um dolo acidental. Isso não significa dizer que você vai ficar a ver navios, né? O dolo acidental é possível, é passível de perdas e danos. Então, se você pagou 100 mil reais por aquele terreno, pensando que estava comprando 250 metros quadrados, quando foi ver a escritura é 245, qual será a penalidade daquele que praticou o dolo ter diminuído o valor da compra e venda ou uma indenização em razão das perdas e danos, mas sem possibilidade de invalidar o negócio jurídico. É isso que está lá disposto no artigo 145 e também no artigo 146 do Código Civil. O Código de Defesa do Consumidor também traz uma previsão de dolo. É quando ele fala da propaganda enganosa ou abusiva. Então, o artigo 37 estabelece que é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou do serviço. Então, o próprio Código de Defesa do Consumidor já estabelece, por exemplo, uma situação de dolo, quando você publiciza um determinado bem que não é correspondente àquilo que você tem no estoque ou àquilo que você tem na sua empresa. Então aí nós temos também um dolo no Código de Defesa do Consumidor, tá? Nós temos ainda dentro do dolo o dolo positivo, ou seja, você, por exemplo, vende um relógio Rolex eu vendi um relógio Rolex para Glauco, dizendo que aquele relógio era original. Glauco, depois de um tempo, descobre que aquele relógio não é original, ele é falso. Ou seja, nós tivemos um dolo positivo. Foi a minha ação de dizer que aquele relógio era verdadeiro que motivou Glauco a comprar aquele relógio. Se fosse falso, o Glauco não iria comprar. Mas nós também temos o dolo negativo ou omissivo, como, por exemplo, nos contratos de seguro, o segurado deixa de informar para a seguradora que tem uma doença pré-existente, que tem um diabetes, que tem hipertensão, não é? Então você aí está cometendo um dolo omissivo. Você deixou de informar uma informação que era importante para a realização daquele contrato de seguro. Quem for estudar o contrato de seguro vai observar que isso é uma regra geral. A jurisprudência hoje já entende que as operadoras de seguro é que precisam obrigar a feitura daqueles exames. Se ela não solicitou, a parte não é obrigada a informar todas as doenças se ela não conhecia que tinha aquela doença. Mas isso é uma discussão que vocês vão ver quem for falar sobre o contrato, quem for estudar sobre o contrato de seguro. Um outro exemplo, você vai e compra uma casa e o proprietário não informou que existe um processo de desapropriação
pelo Estado, porque está requisitando aquela casa ou município para passar uma via. Então aí é um dolo omissivo, você vendeu uma casa sem informar que aquela casa está passando por um processo de desapropriação. Você vende um carro que você não informou ao comprador que aquele carro foi adquirido num leilão de carros batidos. Então, nesse caso, nós temos também um dolo omissivo, quando você deixa de divulgar algo que seria importante, sem o qual o outro contratante não faria aquele negócio jurídico. Então, esses dolos, né, tanto o dolo positivo quanto o dolo negativo, também são passíveis de anulabilidade pela outra parte, pelo outro contratante. Artigo 147 do Código Civil. Questão interessante relativa ao dolo de terceiro, ou seja, uma pessoa que está alheia à relação contratual é que induz alguém a realizar aquele negócio jurídico. Então, por exemplo, o corretor de imóveis que age de má fé vendendo um determinado imóvel sem dizer que aquele imóvel se localiza num bairro perigoso, num bairro que tem muito assalto ou num bairro que alaga, como eu disse naquele outro exemplo. Nesse caso, o negócio jurídico ele não será anulado, mas o terceiro que praticou aquele ato de má-fé poderá sim responder pelas perdas e danos. Tá? Um outro exemplo, o terceiro que vende um quadro de um pintor como se ele fosse verdadeiro, mesmo o proprietário deixando claro que aquele quadro não era original, era uma réplica. Nesse caso, o negócio jurídico, mais uma vez, não poderá ser anulado em razão do dolo do terceiro, mas o terceiro responde pelas perdas e danos. Se a parte que foi beneficiada sabia daquele dolo praticado pelo terceiro ou dele tivesse conhecimento, aí sim é possível anular aquele negócio jurídico em razão do dolo do terceiro. Então, no exemplo do corretor de imóveis que vende uma casa, por exemplo, eu disse, Glauco, tu é corretor de imóveis, bota para vender aquela minha casa ali no bairro da Coab, né? E aí você vende aquela casa dizendo que aquele bairro é simplesmente muito ameno, muito tranquilo, que não tem assalto, que não tem perigo, que não alaga, e eu sabia que ele estava mentindo. Então eu aproveitei do dolo daquele terceiro, do corretor, ao fazer a venda da casa. Então nesse caso, o negócio jurídico poderá sim ser anulável. Então qual é o detalhe do dolo do terceiro? O dolo de terceiro, ele não anula o negócio jurídico, a não ser que a parte que se beneficiou daquele dolo tinha conhecimento ou devesse ter conhecimento. Se ela tinha conhecimento ou devesse ter conhecimento, aí sim o negócio jurídico ou o contrato será inválido, anulável. Se ele não tinha conhecimento, o negócio jurídico não será anulável, mas o terceiro responderá pelas perdas e danos, as indenizações, danos morais, danos materiais ou lucros cessantes, se assim for o caso. E o dolo do representante, nós já vimos que os pais são representantes legais dos filhos e que o inventariante, por exemplo, é o representante legal ou judicial do espólio, né, do conjunto de bens deixado pelo falecido. Então, se o dolo for do representante legal, ou seja, pais, inventariantes, qual é o representante legal? É aquele que deriva da lei, ou seja, o pai perante os filhos, o inventariante perante os bens do espólio, a herança perante a herança. Caberá a responsabilidade civil do representado, né, ou dos representados, até a importância do proveito que ele tirou. Detalhe, aqui não é dolo de terceiro, porque se é o representante legal, ele está agindo como se fosse o próprio representado. Então, um pai ou a mãe que pratica um dolo para benefício de um filho, num determinado negócio jurídico, num determinado contrato, o filho irá sim responder até o limite daquilo que ele se aproveitou daquele dolo. No caso do dolo praticado por representante legal. Representante legal é aquele que a representação deriva da lei. O pai representa o filho, a mãe representa o filho, o inventariante representa os bens deixados pelo falecido. Se o dolo for de representante convencional,
responderá o representado solidariamente, não só pela responsabilidade civil, mas também pelas perdas e danos. Qual é o representante convencional? O advogado, o procurador, aquele que as partes agiram, que tiveram um contrato para que pudesse representar aquela outra pessoa. Então, o artigo 149. Se o dolo do representante for do representante legal, aí você vai lembrar aquele que deriva da lei, aquela representação que deriva da lei, né? E vocês podem analisar artigo 3º e 4º, né, do Código Civil, que trata lá das incapacidades. Se o dolo for praticado pelo representante legal, então o representado ele responderá até o limite do proveito econômico que ele teve. Se o dolo for praticado pelo representante convencional, aquele em que as partes convencionaram, o advogado, o procurador, o corretor, que agem para representação do representado, aí o representado responderá solidariamente pelas perdas e danos. Artigo 149 do Código Civil. Por fim, a última espécie de dolo é o dolo de ambas as partes. Então, se um contratante praticou um dolo e se outro contratante também praticou o dolo naquele mesmo negócio jurídico, se ambos mentiram, por exemplo, se ambos simularam para tentar ludibriar o outro, esses dolos compensam e o negócio jurídico não será anulável. Então você faz, quem for estudar aí, o contrato de permuta ou de troca. Você quer fazer, eu e Glauco queremos fazer a troca. Eu quero trocar o meu terreno no terreno dele. E aí eu coloco que o meu terreno é de tantos metros quadrados, quando na verdade ele tem uma dimensão menor, e Glauco também coloca que o dele é bem maior, quando na verdade na escritura pública a dimensão dele é menor. Então nós praticamos dolos. Esses dolos de ambas as partes faz com que haja uma compensação e não será possível a anulação do contrato de permuta ou do contrato de troca. Um outro exemplo, é muito comum que nos contratos de locação seja vedada a sublocação. Então, eu loquei o meu imóvel para Glauco, mas Glauco não pode sublocar esse imóvel para um terceiro. Mas aí, eu loquei para Glauco, Glauco sublocou para um terceiro, o terceiro sublocou para um quarto. No caso aí, de Glauco até esse quarto, eles não podem querer anular os negócios jurídicos que foram realizados em razão dessas sublocações, porque eles estavam aí praticando dolos recíprocos. Isso não quer dizer que eu não possa anular o negócio jurídico. Eu posso, em razão do inadimplemento contratual, da violação da cláusula do contrato de locação que proíbe a sublocação. Mas os demais que estão praticando o dolo não poderão anular as sublocações existentes. Serão, assim, devidas, sem direito à indenização. Então, esse é o defeito jurídico dolo.